Olá, eu sou Marco Mendes, está começando aqui pela sua MKK Web TV, programa Planeta Zen. É isso mesmo, né? Unindo as pessoas para um mundo melhor, sem preconceitos. Eu trago sempre pessoas especiais, trazendo vários assuntos, abordando vários assuntos, para que você, meu amigo telespectador, você, minha amiga, tenha mais informações. E hoje, um papo bem bacana. Você já ouviu falar em paganismo? Já ouviu falar em runas? A gente vai falar a respeito, né? Falar um pouco dos nórdicos. Bacana, né? Hoje eu estou trazendo ele, né? Esse convidado especial, já esteve aqui no MKK, no programa da MKK Web Rádio, Alain Marante. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Bem? Um abraço, que eu sempre faço um abraço, porque o abraço é o que une as pessoas. Com certeza. O abraço une as pessoas. Principalmente nesses momentos de dificuldade que as pessoas estão passando, né? A gente poder partilhar um pouco de carinho com as pessoas é verdade, é o que está faltando nesse mundo. O Alain, você me corrija se estiver errado, você é jornalista, você é escritor, né? E ele é autor. A gente vai mostrar aqui já daqui a pouco os livros, né? No qual ele relata, né? Um estudioso sobre essa cultura nórdica, do paganismo. Eu vou tentar já mostrar um dos livros para as pessoas. Qual que a gente pode começar abordando? Acho que a gente pode começar com o primeiro que eu imaginei. Né? Que é o paganismo nórdico no século XXI. Olha aqui, ó. Paganismo nórdico no século XXI. Influências da cultura, religiosidade escandinava nos tempos modernos. Para as pessoas, Alain, se puder falar de uma forma com que todos os nossos telespectadores entendam, né? Mesmo aqueles que não sejam estudiosos. Né? Uhum. Como que você começou a se interessar, né, por esse estudo? Na verdade, antes de começar o estudo, eu tinha uma vontade muito grande de me encontrar religiosamente. O que motivou o meu estudo, quando eu tinha mais ou menos 17 anos, eu estava começando a fazer a faculdade de jornalismo e eu fazia parte de grupos de tradução de textos, de poesias. Legal. E eu tive contato com alguns textos da literatura nórdica. Certo. E aquelas informações me chamavam a atenção mais do que a beleza das palavras que ali estavam escritas, mais do que aquela questão de deuses que teoricamente não existiam mais, da parte mitológica, mas dos valores religiosos, da prosperidade, do conceito de prosperidade, do conceito de irmandade, do conceito de partilha, da habilidade que os povos nórdicos tinham em serem solidários uns com os outros e avaliarem o que as pessoas faziam, não teoricamente o que elas eram. Né? E isso me chamava muita atenção. Na época, isso já vai fazer 9 anos, o assunto não era tão difundido, então eu decidi começar a pesquisar a respeito para mim. E aí as pessoas sempre me perguntavam a respeito dos nórdicos, porque eu tinha muito interesse, e eu decidi montar um grupo de estudos primeiro, né? Estudar com outras pessoas. Até que eu, então, percebi que na Escandinávia isso era uma religião ainda. E eu virei e falei assim, se isso é uma religião lá, eu posso trazer isso pra cá. Interessante. Na realidade, assim, me fala a respeito, para as pessoas entenderem, né? Na verdade, você fala da história rúnica, a sabedoria das runas, que também estou vendo ali, que é um outro livro, vamos mostrar também que a gente vai chegar. A gente vai fazer já as perguntas pertinentes a cada livro. Aqui a palavra já diz, né? Você faz uma literatura da arqueologia da sabedoria das runas. Aqui é um estudo, né? Isso. O História Rúnica, ele foi o último livro que eu escrevi, ele foi lançado em junho desse ano. É o mais recente, ó que legal. E uma coisa que as pessoas sempre perguntavam quando elas tinham contato com a cultura nórdica era a questão das runas. Isso fazia muitas pessoas se interessarem pela cultura nórdica. Então os sistemas rúnicos eram uma porta de abertura até a religião nórdica, até o conhecimento escandinavo. E muito do que se encontra na internet não é exatamente verdade. Muitas pessoas às vezes usavam esses símbolos com intenções ruins, negativas. E eu decidi ir atrás de uma ciência chamada runologia. É uma ciência mesmo, uma ciência linguística, que estuda a arqueologia das runas. Então, como que elas eram usadas pelos povos antigos, como que a runa, além de ser um sistema divinatório, ou seja, de conversa com os deuses, era também um sistema de escrita, tanto poético quanto mágico. E eu decidi, então, compilar mais ou menos 500 anos de história de runologia, porque a runologia ela começou a ser estudada no final do século XV,
e trazer isso para o Brasil. Então, o História Rúnica, por que eu decidi escolher esse nome para o livro? Porque a pessoa encontra vários manuscritos, fotos dos manuscritos e das pedras rúnicas de mais de 1000 anos. Então é exatamente uma viagem pela história. Desde quando os povos nórdicos começaram a usar as runas até como elas são usadas hoje. Que loucura, né? Vamos falar, estou vendo um outro livro, vou mostrar pro pessoal. Esse aqui é o Havamal, né, As Palavras de Sabedoria de Odin. Olha. Ele é um manuscrito do século XIII que foi traduzido para o português. Então tem o original e tem a tradução. Certo. Então são 164 versos para a vida cotidiana. Então cada poema, cada fragmento do poema tem um conselho para a sua vida cotidiana. Olha, eu tô vendo, é bem ilustrativo também, né? Tem várias ilustrações de diversos períodos históricos. Eu sempre tento trazer muito da arte escandinava nos meus livros para que as pessoas tenham contato como se elas estivessem vendo um livro escrito lá. Entendi. Falando sobre um pouco do paganismo, o que é o paganismo, na realidade, para as pessoas poderem entender? O que a gente chama de paganismo hoje, né? Que fala em paganismo, algumas pessoas entendem assim, que não acredita em Deus nenhum, exatamente. O que a gente chama de paganismo hoje, na verdade, é uma busca pela reconstrução de uma religião que foi praticada nos tempos primórdios, há 1000 anos atrás, há 2000 anos atrás. Certo. Quando a gente fala de paganismo, a gente tem algumas diferenças. Tem o neopaganismo, que são as religiões modernas. Certo. Que é a Wicca, por exemplo, é mais popular. Isso, verdade. Né, que é a religião da deusa, que aqui em São Paulo e no Brasil tem crescido muito. Mas tem também o helenismo, que é a religião que cultua os deuses gregos, que também é muito forte. E o paganismo nórdico, que cultua os deuses nórdicos, que aqui o movimento está começando a se desenvolver. Hoje a gente já tem bastante gente. Tem muita gente que acaba vendo séries e filmes na televisão e acaba se interessando pela cultura e às vezes nem faz ideia, de que aquilo existe até hoje. É real. E não é tão místico quanto se vende na mídia. Na verdade, o mais interessante sobre as religiões pagãs é que elas se baseiam em 2 conceitos principais. A simplicidade e a sua própria fé. Não é uma coisa que te impõe regras e que te limita e que te diz o que você deve ou não fazer, mas na verdade o conceito de pagão é o conceito de simplicidade, porque a palavra pagão ela tem a raiz de homem do campo, homem simples. E essa simplicidade eu acho que num mundo tão exigente como é hoje, onde você passa o dia inteiro trabalhando, é difícil você ser simples e parar ali uns 15 minutos do seu dia e não pensar em nada, não se preocupar com nada. O paganismo tem alguma coisa a ver com a era Vikings? Tem, porque o que acontece? A era Viking fez com que a religião nórdica se popularizasse. Ela não aconteceu na era Viking, porque a era Viking é um período da história muito pequeno, entre o século VIII ao século XI. Certo. Mas a religião nórdica, nós acreditamos que tem há quase 3.000 anos. Por causa dos monumentos e achados arqueológicos. E até mesmo evidências nos idiomas antigos, no nórdico antigo e no proto-germânico, que são os idiomas que eram falados na época. Então, na verdade, por que as pessoas se pegam tanto pela era Viking? Por causa que a era Viking ela foi muito impactante na história da Europa inteira. Porque o que é a era Viking? Imagina, os países escandinavos eles estão no norte da Europa. Da Europa, isso. O lugar mais frio do mundo. Né? Acima da Escandinávia já é o Polo Norte. Então, o que acontece? Se você mora num lugar muito frio, falta comida. As pessoas preocupadas, né, com a população que estava morrendo de fome decidiram botar uns barcos no mar e procurar outros lugares para morar ou para produzir comida. Umas expedições, né? E quando eles chegavam em alguns lugares da Europa, eles não eram recebidos de braços abertos, né? Com certeza. Vem um monte de gente armada parando um barco na sua costa. Isso fazia com que houvessem conflitos. E esses conflitos eles começaram a ser interessantes para os nórdicos, porque era uma sociedade militarizada. Né? Por que era uma sociedade militarizada? Não porque o objetivo deles era invadir outros povos, é porque como era uma sociedade tribal, né? Como é uma sociedade indígena, ou seja, eram pequenas famílias que viviam ali da terra, se você não militarizasse o seu povo, alguém ia invadir e tomava a sua terra.
Que interessante, você colocou um ponto aí sobre os índios, né? Então também tem um lado xamânico da... Tem uma forte conexão, com a natureza. Com a natureza, né? Olha que bacana. Porque, na verdade, isso era mais do que necessário para eles. Porque lá você tem 6 meses onde você tem sol, não necessariamente calor. Certo. E tem 6 meses que são muito escuros, que 1 hora da tarde o sol já se põe. Que é exatamente o que acontece nos polos. Então, a proximidade deles com a natureza é muito mais perceptível do que a nossa natureza, que é abundante. Verdade. Eles realmente sentem a questão da escassez, né? Para nós, a natureza sempre foi muito generosa, ela sempre atuou de forma amorosa. Amor. E a gente, às vezes, não dá valor. E quando eu converso com pessoas que moram na região extrema do norte da Europa, eles sempre mencionam uma coisa: vocês são abençoados porque vocês têm sol o ano todo. Porque a terra de vocês não morre, né? Porque o frio, ele não é só a sensação do frio, ele mata toda a sua plantação. Verdade. Então, eles passam, até hoje, mesmo com toda a tecnologia, mesmo sendo países de primeiro mundo, mesmo tendo alta tecnologia, eles passam necessidade no período do inverno. Porque não tem comida. Vamos falar um pouco sobre as runas? Uhum. O que há por trás das runas? Eis a questão. A primeira coisa interessante quando a gente fala sobre as runas a palavra runa em si já significa mistério. Então, né, ela vem do proto-nórdico, né, um dos primeiros idiomas a serem falados na região do norte da Europa. Ela já significa mistério, sussurro ou conselho. Então, já tem aquela questão mística envolvida. Porque se é secreto, tem uma razão para ser secreto. Nós acreditamos que os alfabetos rúnicos são uma forma de você transmitir a sua palavra para os poderes divinos, para os deuses, e para os espíritos dos ancestrais, as pessoas que vieram antes de você. Então, quando a pessoa escreve uma palavra em um idioma antigo usando as runas, ela está se conectando com uma herança de milhares de anos. Escandinavos. Independente de onde você esteja. Da onde você esteja, sabe? O que a gente sabe é que existem dezenas de alfabetos rúnicos. Então, o mais popular que a gente conhece aqui, ele é chamado de Elderfutr, que é o Runas Antigas, porque ele foi um dos primeiros alfabetos. Ele se popularizou muito porque no ocultismo do século XVIII as pessoas faziam um paralelo entre as runas e o tarô, porque na verdade ninguém tinha um estudo muito aprofundado do que eram as runas, então fazer essas comparações era uma forma de você tentar criar uma egrégora da prática. E hoje a gente já sabe que não é exatamente isso, ele não era um sistema oracular, mas um sistema divinatório. E as pessoas perguntam assim, qual que é a diferença entre o oráculo? Isso. O oráculo, ele parte daquele princípio de que você pergunta uma coisa sobre o seu futuro. O sistema divinatório, ele trabalha de forma diferente. Imagina que você tem uma angústia, ou um sentimento, ou uma necessidade, ou uma pergunta que ninguém consegue te ajudar naquilo. E aí você consulta os deuses e eles te respondem. E é mais ou menos o que a gente fez no programa com o Caran. Com o Caran, que as pessoas mandavam as perguntas e calhava. Eram sempre coisas do seu cotidiano, coisas da sua vida que você precisava, e as runas respondiam. Beleza. Falando das antigas letras nórdicas, você tem alguma coisa? Porque existe, é tão complexo para quem não conhece olhar, né? As letras. Quando eu escrevi o História Rúnica, a minha ideia era exatamente essa. Então, eu desenhei todos os alfabetos no livro com os significados, que letras que eles representavam, qual era o nome de cada runa na grafia antiga e o que seria a tradução em português. Né? Porque são idiomas antigos, então o nome de cada runa tem um significado. Esse aqui é o alfabeto mais famoso, né? Que ele é chamado de Elderfutr. Certo. Então eu começo o livro do alfabeto mais antigo e vou caminhando para os alfabetos mais novos. Que bacana, hein? Interessantíssimo. Né? E esse aqui ele era usado no século II, ou seja, algo muito antigo. Nossa. Você vê a evolução, né? E por que existem vários alfabetos? Porque o idioma deles evoluía. Não dava para você usar o mesmo alfabeto. A mesma coisa que você pensar. Né? Se a gente usasse o mesmo alfabeto do latim no português, sem o cedilha, sem o sistema de acentuação que a gente tem, ele não retrata exatamente o que você está falando. E eles tinham essa necessidade. E até, por exemplo, no século XII, eles tinham um alfabeto chamado runas medievais.
Essas aqui. Que ele foi escrito porque o latim começou a ser falado na Escandinávia. E eles tiveram que escrever um alfabeto rúnico que servisse tanto pro nórdico antigo, que era o idioma deles, quanto pro latim. Interessantíssimo. E eu não só coloquei os alfabetos, mas eu coloquei exemplos de monumentos para mostrar para as pessoas como é que era a escrita disso. Porque quando você conhece o nome de cada runa, isso auxilia a pessoa a entender como que isso é usado para conversar com os deuses. Porque cada uma tem um significado, tem um nome. E à medida que você vai estudando e você vai vivenciando isso, na minha experiência, o que eu percebi, quanto mais você estuda sobre a religião nórdica, mais você aprende sobre as runas junto. Não é um conhecimento separado. Algumas pessoas até comparam como se fosse a questão do búzios. Né? Porque é uma prática religiosa, isso, não só uma prática oracular, né? Você acaba unindo. Então é por isso que a maior parte das pessoas que trabalham com runas acabam seguindo os deuses nórdicos, porque é uma forma de aprendizado. É um conhecimento que você agrega na sua prática espiritual. Como que você vê a fantasia e a realidade, por exemplo, hoje usado muito em filmes, né? Harry Potter, porque ali realmente está... As pessoas hoje, infelizmente, elas... Como você mesmo disse no começo do programa, as pessoas elas não estão tendo tempo para nada, até para ver realmente a grande verdade que está embaixo dos olhos dela, né? Uma trave que as pessoas usam nos seus olhos. Como que você vê a ficção e a realidade, principalmente dando dicas em filmes que isso realmente existe? Por exemplo, com relação às runas e à prática nórdica, infelizmente ainda nos filmes é muito fantasioso. Porque não é interesse de ninguém que as pessoas imaginem que essa religião exista. Uma moeda. Mas, por exemplo, na própria série Vikings, que é a mais popular, certo. Né, tem várias cenas onde eles visitam templos, onde aparecem de relance assim no fundo da cena uma estátua de um deus. Entendi. Olha lá. Porque não tem como você tirar isso da história. É parte da cultura nórdica. Uma vez eu visitei o Consulado Geral da Suécia aqui em São Paulo e conversando com a equipe do consulado, eles falaram que lá na Escandinávia eles ensinam runas na escola. Olha! Por quê? Porque como é uma parte do alfabeto antigo deles, na hora de você estudar o seu idioma, você estuda a evolução do idioma, de onde que ele veio, qual a origem que ele tinha. Então, eu acho que isso ajuda muito para quem mora lá. Mas aqui no Brasil, como é um idioma e uma cultura diferente, na hora de alguém fazer um quadrinho ou fazer um filme, eles não pensam em colocar elementos explícitos porque às vezes as pessoas também não entenderiam. E aquela questão do apelo comercial. Por que você vai divulgar que existem outras religiões, outros caminhos espirituais, se isso não te dá dinheiro, entendeu? Porque é aquilo, um filme é feito para vender, não para passar às vezes uma mensagem, né? É diferente de uma reportagem ou de um documentário. E por conta disso, mesmo por exemplo nas histórias em quadrinhos do Thor, que popularizaram muito a história nórdica, você não tem às vezes aparecem às vezes runas, mas não com uma escrita histórica. Entendi. Só ali para ilustrar, só para falar assim, não, isso aqui é nórdico. Entendi. Põe uma runa ali que fica nórdico. Entendi. E além disso, eu quis salientar isso, porque a gente vê exatamente dicas, não dicas. Como existe também, as pessoas já devem ter visto muito em filmes, né, falando dos gigantes, os elfos, né, os anões, né? Você mencionou essa questão do folclore. O folclore. O Senhor dos Anéis, ele ajudou muito as pessoas a terem interesse. Porque, por exemplo, a palavra elfo, ela vem do nórdico antigo que é Alf. Né? Alf significa espírito de luz ou iluminado. E ele é traduzido como elfo. Para eles era uma forma de espírito ancestral. Tem alguns lugares na Islândia que tem umas pedras, aí eles fazem uma portinha, fazem um buraco na pedra, fazem uma portinha e deixam frutas, suco, leite, produtos naturais para os espíritos da floresta que eles chamam de elfos. E esses monumentos você não pode destruir em hipótese alguma, eles são protegidos pelo governo. Que legal. O folclore, mesmo depois da cristianização, como o folclore... E o folclore porque
quando a gente pensa em folclore, todo mundo pensa é uma coisa fantasiosa. Não, às vezes o folclore é o costume de uma região. Né? Porque mesmo quando você ouve as histórias do folclore brasileiro sobre os espíritos indígenas que protegiam as florestas, as pessoas têm que levar em consideração não ver isso só como uma fantasia, mas ver isso como uma forma que as pessoas tinham de se conectar com a espiritualidade ancestral daquele lugar. Perfeito. E do próprio povo. Então, mesmo que você trace paralelos e você não tenha uma vivência tão grande como os nórdicos faziam, você consegue achar exemplos na nossa própria cultura do que é um folclore tradicional. A gente está falando do lado religioso, né, deles, principalmente se falou agora há pouco da cristianização, né, na parte norte, né. Quais as mudanças, assim, como que as pessoas... Hoje a gente, logicamente, tem uma evolução tão grande, né, Alan? Como é que você vê... Como eles enxergam isso? Porque a gente tem aqui também os nossos folclores, né, os nossos antepassados e tudo mais. A gente vê que hoje as pessoas elas estão abrindo mais a mente questão sobre deuses, sobre oferendas e tudo mais. Como que lá eles... Que existe uma cultura afincada, mas há sim um respeito, sim, né? A Noruega e a Dinamarca são países muito cristãos. Cristãos. Né? Eles acabaram adotando o cristianismo por uma questão econômica, porque eles precisavam expandir o território deles e dar poder para os reis, e o que garantia o poder era uma religião unificada, né? O que a gente chama de religião estatal, uma religião que domine uma região. Por quê? Porque os cultos deles eram cultos familiares, então os deuses que eles tinham eram os mesmos, todo mundo fazia ritual para Odin, para Thor, para Frigg, para Freya, para Freyr, que eram as divindades principais. Legal. Mas a pessoa tinha a sua própria prática, você não tinha uma obrigação de ir obrigatoriamente num templo, mas as pessoas faziam da casa delas e o quintal delas o espaço sagrado para os deuses. Então uma religião muito simples, no sentido de que qualquer pessoa conseguiria aprender e vivenciar aquilo, não interessava para os governantes, porque eles precisavam de alguma coisa que falasse que eles tinham um poder divino, né? Que era a ideia do cristianismo durante a Idade Média, que o poder do rei emanava de Deus e ele era absoluto e incontestável. Porque os nórdicos eles nunca tiveram essa ideia de que você não podia contestar o poder de um governante. Na verdade, a razão pela qual eles são países tão democráticos hoje é porque sempre que eles desconcordam da postura de um governante, eles cobram que ele se retrate sobre isso, que explique quais são as ideias deles e quais são as propostas. Eles sempre foram muito preocupados com o bem-estar coletivo. Não só sobre a forma que os governantes, desde os reis até hoje, não só com a forma que esse governante agia, mas quais eram as ideias deles para melhorar a vida das pessoas. E é por isso que eles são países com alto desenvolvimento social, com relação até a igualdade entre homens e mulheres com relação a direitos e deveres. Eles oferecem salários muito bons para todas as profissões, né? Você não tem um abismo. Por exemplo, o médico ganha 50 mil reais e o trabalhador comum ganha 900. Lá, eles fizeram uma vez até uma reportagem na Dinamarca que tinha um lixeiro, né? Ele era um funcionário do... E ele virava e falava assim, com o meu salário eu consigo trabalhar e viajar e ter minha casa e ter meu carro. Ter tudo, né? Por quê? Porque eles não enxergam nenhum trabalho como desnecessário. Aqui a gente tem essa questão de que os trabalhos são... Na verdade, todas as funções são importantes. A gente até cita, por exemplo, quando tiveram algumas cidades do Brasil que tiveram greve do sistema de coleta de lixo e a cidade ficou um caos. Ficou um caos, né? E aí que você percebe quanto tudo é necessário. Desde o padeiro até o magistrado, todo mundo é importante no processo. Eles percebem isso. E como é bonito isso, porque aqui no Brasil as pessoas não têm só o preconceito das diferenças econômicas de cada postura, né? Mas também da postura de que cada um do que a pessoa faz. Então você fala assim, eu sou estivador, eu sou lixeiro, quase português claro. Existe uma, né, lixeiro. A sociedade é muito
retrógrada, é hipócrita a respeito disso perto desses países, né? Uma coisa que eu percebo, a cultura nórdica favorece isso. Por quê? Porque você tem divindades que são associadas com um trabalho simples, como colheita do feno, né, que é Sif. Que é importantíssimo. Tem uma divindade que é associada com a pesca, que é Njordr, e ele é retratado com roupa simples, ele tem uma vida simples. Uma vida assim. E o que eles querem dizer com isso? Não existe nada que seja descartável. O importante é o que te faz feliz e o que contribui para as pessoas. Com certeza. E hoje você tem uma onda muito grande de blogueiros que fazem aqueles retratos de viagem. Eles vão para esses lugares e eles falam assim, olha, essa cidade é tão pequena que o único restaurante que tem é uma pessoa que abriu a cozinha dela para receber as pessoas, para elas comerem, porque é tudo muito simples. Ninguém tem aquela ideia de eu preciso acumular muito. Por quê? Você sabe que você tem um sistema de segurança, um sistema de saúde, uma moradia adequada. Então você não precisa ficar se preocupando em criar um capital e se um dia vai faltar comida para você, se um dia vai faltar dinheiro. E é isso que cria uma sociedade mais justa. Então, uma coisa que me atrai muito na religião nórdica é a forma como os deuses eles conversam com o cotidiano. Não é uma coisa devocional assim que você se humilha para uma divindade. Na verdade, você se espelha nelas. Então os deuses sofrem, eles passam por dificuldades. No próprio Havamal tem várias passagens, ou de Odin, que é o rei dos deuses. Ele é a divindade principal. Ele enfrenta desafios, ele precisa mostrar resiliência, ele precisa engolir o próprio ego, abrir mão, às vezes, de convicções que ele tinha. Por quê? A partir do momento que você é importante em alguma coisa, você tem que lembrar que as suas ações não afetam só você. Então, tudo que você faz e fala pode prejudicar as pessoas ao redor. É verdade. E vai te prejudicar também. Porque a partir do momento que você tem poder, e poder não é uma coisa grandiosa. Por exemplo, às vezes você é um chefe de família, né? O que você faz dentro do seu lar não afeta só a sua casa. Porque a partir do momento que você emana o amor para as pessoas, essas pessoas saem de casa e emanam o amor para as outras. Então, se você emana o ódio... né? Com certeza. Você chegou a morar fora? Não, eu não morei fora, né? Embora eu tenha contato com muita gente de fora, e isso me ajudou muito a aprender o nórdico antigo. Eles fazem, hoje a internet ajuda muito. Sim. Né? Se você souber usar, né? Eles são bastante sociáveis, mas eles exigem muito respeito, uma coisa que eu percebi. Então, por exemplo, o brasileiro, ele sempre mistura muito a relação pessoal nas coisas, né? Eles não. Então, são mais frios nesse sentido. Por exemplo, se você vai conversar com alguém de fora sobre a cultura deles, primeiro eles querem saber o porquê que você quer aprender isso, qual é o teu objetivo. Porque eles têm aquela preocupação de por que você vai usar isso? Qual é o teu interesse? Porque para eles é algo sagrado. Mesmo pessoas que são cristãs enxergam isso como algo sagrado, como é parte do meu passado. Sim, é um respeito. Eu acho que isso é importante, porque, por exemplo, vamos supor, quando você analisa a história do Brasil, você tem colonizações de vários povos diferentes, então você tem histórias diferentes. Então, por exemplo, se você tem uma pessoa que tem uma história indígena na família, ela tem o direito de se orgulhar disso. Por que não? Entendeu? A história, na verdade, até nativa do país. E aqui é aquilo... Quando você pensa em cultura, é difícil... O que é a cultura brasileira? É uma soma de culturas. Então, uma coisa que a gente sempre fala. As pessoas às vezes me perguntam, a religião nórdica é exclusiva para os nórdicos? Não é exclusiva para os nórdicos, porque a maior prova disso é a própria cultura brasileira, que tem português, italiano, alemão, polonês, holandês. Isso é a prova de que a cultura ela não tem fronteiras, ela não tem limitação geográfica. Na verdade, a cultura é aquilo que te encanta, aquilo que faz com que você se sinta unido em alguma coisa. E a verdadeira cultura, ela nunca vai te falar que uma cultura é melhor que a outra. Não. É a cultura que funciona para você. Nossa, né? São esse conjunto de valores.
E a troca entre uma cultura e outra, ela te enriquece. Por quê? Porque antes, os povos eles sempre estavam interessados em aprender. Né? Hoje que a gente criou essa ideia de que a minha cultura é assim e eu vou deixar ela cristalizada e nunca mudar. Os povos antigos não. Então, eles tinham interesses em aprender outros idiomas, outras formas de arte, ouvir sobre a espiritualidade de outros povos. Por quê? Tem uma frase que sempre mexeu muito. Muitos são os caminhos, mas a verdade é uma só. Então tem uma parte do nosso conhecimento espiritual que ele pode ser traduzido em diversas culturas. Você encontra povos diferentes falando sobre a mesma coisa, só que eles dão nomes e descrições diferentes. E isso sempre me deu uma satisfação muito grande. Por quê? Se eu encontro respostas semelhantes a que eu encontrei na minha religião, isso reforça para mim a ideia de que isso serve para todo mundo. Perfeito. Me fala uma coisa, uma pergunta que eu vou fazer é perigosa, hein? Posso estar falando uma grande besteira. A gente está falando do paganismo, né? Um pouco que eu sei, talvez o nosso telespectador, a gente está falando lá atrás, né? O paganismo no norte tem alguma coisa a ver com o lance da sacralidade, do bruxo, da bruxa, ou não tem nada a ver a respeito? Na verdade, existem práticas mágicas na religião nórdica, certo, mas elas não eram tão comuns quanto as pessoas imaginam. Porque era mais uma classe sacerdotal, era uma questão de profissão. Perfeito. Então você tinha um termo em nórdico antigo que era Vikti, que era o feiticeiro, né? Ou Galdramader, ou Galdrakona, né? Ambos significam feiticeiros. E essas pessoas eram os curandeiros da época. Então eles faziam feitiços para ajudar as pessoas em dificuldade, a mulher a parir, uma pessoa que estava uma febre que remédio nenhum reduzia. Mas não era uma coisa assim, todas as pessoas faziam isso. Não, porque são conhecimentos, são artes ocultas, né? Embora a religião fosse aberta para todo mundo, a pessoa que vivia ali de cortar lenha, de construir casa, de arar terra, ela não tinha tempo nem instrução suficiente para aprender esses ofícios. E é mais ou menos o que a gente percebe hoje. Se você tem... Eu noto isso no meu cotidiano, porque eu não trabalho com isso. Isso aqui é a minha religião. Certo. Né? Eu não vivo da prática religiosa. Da prática, Então, o que acontece? Eu preciso de uma disciplina muito grande para parar todos os dias e estudar um pouquinho, porque senão você não tem um progresso. É diferente de uma pessoa que na época conseguia dedicar-se única e estritamente àquilo. Que bacana. Vamos dar uma olhadinha no livro, nesse livro. Tem ilustrações? Tem até desenhos que foram feitos para os deuses por uma artista brasileira. Olha, que legal. Né? Tem fotos dos altares. Olha, que bacana, pessoal. Os livros hoje as pessoas elas encontram fáceis? Né? Encontra, qualquer pessoa consegue comprar pela internet no Clube de Autores, né? www.clubedeautores.com.br e jogar nórdico lá na pesquisa, que eles mostram todos os livros que são relacionados à cultura nórdica. A pessoa que tem interesse, querer saber mais a respeito, por exemplo, não só do teu trabalho sobre o paganismo nórdico, mas as runas, você ministra cursos? Eu estou montando uma turma de runologia, de estudo histórico rúnico, né? Justamente para tirar aquele estigma de que é só uma coisa mística, mas também é uma coisa histórica. Une o conhecimento místico com o conhecimento histórico, eles não andam separados, a gente não separa, não é assim, se é uma coisa histórica, quer dizer que não é mística? Não, na verdade, é exatamente porque é histórico que é místico, porque é uma coisa que eles faziam com a ideia de ser religioso. Né? E eu tenho uma página no Facebook chamada Caminho Nórdico. Caminho Nórdico. Né? Bem facinho de achar, é Caminho Nórdico. Aliás, os seus livros já saíram em outros países também, né? Já. Saíram em Portugal e Espanha também, porque são países que falam línguas latinas. Sim. O paganismo nórdico no século XXI e o História Rúnica, eles foram para Portugal e Espanha, porque são países que são carentes desse conteúdo lá. E embora eles tenham um acesso muito maior ao conhecimento europeu do que nós... não tem muita gente que fala sobre isso, porque são países que são mais ligados ao cristianismo ainda do que o Brasil. Verdade. Né? Hoje a gente está passando por um movimento de transformação religiosa. Hoje a gente fala abertamente de paganismo
nas redes sociais, em programas de televisão, Sim. em documentários. Mas é uma coisa ainda maior do que você tem lá. Sim. E você tem um site, você falou do seu Facebook, você tem, né? Você tem um site? Não, um site não, né? Porque, na verdade, quando eu fiz a página, a minha ideia era que tivesse uma proximidade maior com as pessoas. Então a pessoa... Centralizar. Consegue comentar e Perfeito. eu respondo em tempo real, né? Consigo dar uma assessoria maior para as pessoas. E o Alan? Tá vindo com novos projetos? A ideia... Tem mais 2 livros que estão sendo pensados. Eu tenho um 4º livro que ele esgotou, por isso que eu não trouxe. Ele precisa ser reeditado, que é a Ynglinga Saga, a história dos deuses e reis nórdicos. Ele conta como que os países nórdicos foram fundados. Uhum. E o interessante é um documento histórico, legal. só que ele menciona os deuses como se eles fossem pessoas. Uhum. Né? Isso é uma coisa muito interessante. Porque eles não viam os deuses só como entidades que estavam longe deles, mas como se eles realmente vivessem entre as pessoas e vivessem também nas pessoas. Eles associavam as ações das pessoas quando elas eram honradas e grandiosas com os poderes divinos. Que bacana. E esse livro fez muito sucesso e ele esgotou. E aí a minha ideia é até o final do ano conseguir reeditar e lançar novamente. Que conversa bacana, né? A gente está sempre aprendendo, né, com os nossos convidados. E ainda mais, né, saber a respeito, porque tudo no final, né, Alan, tudo se encaixa, né? Nós não somos uns seres que estamos aqui à toa, mas a gente tem que estar atento todos os dias das coisas que estão em nossa frente, entendeu? Não só em questão disso, como outras coisas, né? Eu quero agradecer o teu carinho por você ter vindo aqui com a gente, explicar um pouquinho, né, sobre o paganismo, sobre, né, as runas, e eu quero que você fique à vontade para deixar alguma mensagem para os nossos amigos telespectadores. A mensagem que eu acho mais importante, né, considerando tudo que a gente tem passado aqui no Brasil e que o paganismo tem muito a contribuir para ajudar as pessoas, os deuses agem com sabedoria e amor. Então, todo momento em que você empenha o máximo de si por alguma coisa e você pensa nas pessoas ao seu redor, isso já é um contato com a egrégora pagã que existe dentro de nós, né? O pagão é o homem do povo, é a pessoa simples. E a simplicidade não é você dizer que objetos não são importantes, não é o desapego. A simplicidade é você reconhecer: a vida é boa, e enquanto eu viver e eu puder fazer ações boas, a minha vida vale a pena, né? E até uma mensagem também, considerando que a gente está no mês de prevenção ao suicídio, né? E lembrar que a religião precisa dar amparo para as pessoas que estão passando por dificuldades emocionais. A religião nórdica acredita que muitos dos distúrbios que nós temos mentais podem ter auxílio espiritual para trazer uma sensação de conforto para essas pessoas, e fazer com que elas sintam-se amadas e acolhidas. Eu acho que isso é muito importante, né? A gente debate... eu tenho um grupo religioso, né, onde nós ministramos rituais e palestras, né? Eu coloco todas as informações na página do Caminho Nórdico. E uma coisa que a gente está debatendo muito recentemente é essa questão da depressão, né? Que é o mal, né, do mundial, né? E porque uma pessoa que perde a esperança, ela não consegue ter o sentimento de fé, né? Porque toma-se tudo dela. E nós temos membros que passam por isso, e a gente percebe o quanto que isso é importante. Quanto que o papel da religião ele precisa ser em mostrar para a pessoa que o mundo é bom. Porque é fácil você sentir-se desesperado, você abre o seu celular e entra no Facebook e são uma corrente de tragédia atrás de tragédia. Mesmo que você seja 100% saudável mentalmente, isso te desgasta. Com certeza. E a gente fala, a partir do momento que você tenta romper isso e mostrar, virar e falar assim, não, o mal existe, mas o bem também existe, né? E fazer atividades como o programa que você propõe, é exatamente isso, você trazer algo diferente do cotidiano. E dar esperança, porque quando a pessoa ela acredita que ela está insatisfeita na religião dela e ela fala assim, eu não vou acreditar em mais nada, às vezes não. As religiões são muito diferentes, por isso que existem muitas. Verdade. Toda pessoa tem um caminho para si, é isso que eu acredito. E
E todas as religiões, elas têm que estar abertas para fazer essa troca. Eu até comentei, você perguntou sobre quais são as minhas ideias. Hoje em dia, eu estou fazendo um estudo do idioma sânscrito, o idioma que deu origem ao hindu, o idioma hindu. Né? Eu trabalho com nórdico antigo, e tem algumas palavras em nórdico antigo que têm raízes no sânscrito. E até a palavra Deus em nórdico, os, né? Tem uma relação com a palavra em sânscrito Asura, que é Deus também. Então, quando eu falo para as pessoas, por que muitas religiões acabam chegando nos mesmos conceitos? Não quer dizer que são os mesmos deuses ou que essas religiões trocaram, não. O nosso inconsciente coletivo, ele precisa daquilo que é bom. Né? É um anseio pela questão do divino. A questão do divino não só de um Deus, mas a questão de você olhar para a natureza e sentir a brisa encostando no seu rosto, o calor do sol ou a beleza da lua, isso é divino. Eu acho que isso aqui é o mais importante. Que bacana, né? Alan, quero agradecer o teu carinho, seja sempre bem-vindo, as portas da MKK serão sempre abertas, e você abrilhantou com certeza o nosso programa. Essa é a ideia do programa Planeta Zen, né? Unir as pessoas para um mundo melhor, sem preconceitos. Esse é o pior dos piores, é o preconceito. Quero agradecer o teu carinho. Muito obrigado, viu? Um abraço. Eu agradeço a todos os nossos ouvintes e telespectadores, e eu espero que um pouquinho da minha história tenha podido trazer conforto e alegria para vocês. Com certeza, brilhantou muito. Até o próximo programa, Planeta Zen. Tchau, tchau.